um estudo, né, coisas que eu tenho tirado do livro da Elizabeth George, com comentários dela, alguns comentários meus. E no versículo 3 do capítulo 23 do Salmo, Deus nos promete orientação. Nós vimos que Ele já nos prometeu cuidado, provisão, descanso, paz, restauração, e hoje vamos ver que Ele nos promete orientação. O versículo 13 diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Da mesma forma que você percebe os rumos do seu lar, o pastor percebe os rumos dos seus caminhos. Da mesma forma que você sofre e chora por aqueles a quem ama, ele se importa com você. E da mesma forma que você age para guiar seu rebanho por um caminho mais proveitoso, Deus a orienta pelas veredas da justiça. São necessários 21 dias para eliminar um mau hábito e substituí-lo por um novo. Você já conhece esse conceito simplista de mudança de comportamento? Melhor, você já o experimentou? Eu já experimentei inúmeras vezes livrar-me de inúmeros hábitos, desde procurar desenvolver o hábito da oração, de parar de comer lanchinhos entre as refeições, até usar melhor o meu tempo. Já testei a cura milagrosa dos 21 dias. O que descobri, porém, é que leva muito mais tempo para romper velhos hábitos e criar novos. Parece que os velhos caminhos, que para mim muitas vezes são os maus caminhos ou os caminhos errados, ou ainda os caminhos inferiores, estão enraizados tão profundamente que é quase impossível melhorar ou mudá-los. E o motivo é a repetição. Um hábito, de acordo com o dicionário, é um costume ou prática adquirido pela repetição. Um hábito é uma ação que, devido à repetição, aumenta em desempenho e diminui em resistência. Portanto, pela repetição, uma ação se torna automática e, a partir daí, bom ou mal, nasce o hábito. Mas, minha amiga, há esperança para nossos hábitos. O versículo 3 do Salmo 23 revela ainda mais um papel que o pastor desempenha em nossas vidas. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se permanecermos perto dele e andarmos por onde ele nos guia, nossos hábitos honrarão seu nome e colheremos frutos de justiça. Nós desenvolveremos hábitos santos. Vamos, pois, andar nas veredas do pastor e aprender o que significa confiar na sua promessa de nos guiar e o que significa andar em seus caminhos. As veredas. Uma forma muito simples de entender as veredas de justiça pelas quais o bom pastor guia a você e a mim é por meio da palavra trilha. Antigamente, as trilhas eram feitas pela passagem frequente dos carroções. Quanto mais um caminho era utilizado, mais profundamente as trilhas cortavam o solo, até se tornarem planas e visíveis. Por fim, formavam sulcos profundos. Quando uma escritora, ela estava estudando em Israel, preparando para escrever um livro, Bela aos Olhos de Deus, Os Tesouros da Mulher, de Provérbios 31, ela diz o seguinte, ela viu que o mesmo ocorre em relações às veredas que as ovelhas escolhem nas colinas. Como as ovelhas habitualmente usam o mesmo caminho quando saem para pastar, elas acabam fazendo marcas profundas nas encostas dos morros. Na verdade, muitas montanhas parecem ter sido cortadas em plataformas, porque as pisadas das ovelhas formaram camadas no terreno.
Então, mais tarde, enquanto ela escrevia o livro sobre a vida da mulher de Provérbios 31, dos versículos 10 ao 31, ela descobriu no texto bíblico, no versículo 27, que foram usados os termos veredas, caminhos ou trilhas. Atende ao bom andamento da sua casa. Essas palavras retratam uma mulher agindo como pastora do seu lar. Ela presta atenção aos padrões da vida do lar. São os caminhos de sua casa, as idas e vindas comuns, os hábitos e atividades das pessoas que vivem ali. A palavra hebraica para caminhos significa literalmente trilhas feitas pelo uso constante. São como sendas marcadas no gramado devido ao uso contínuo. Pois bem, a bela supervisora do lar de Provérbios 31 observa tudo o que ali acontece. Nossa vigia sabe de todos os hábitos e de todas as mudanças de hábitos. Nada a pega de surpresa. Ela se mantém informada, minuto a minuto, das situações do membro da família e do andamento da sua casa. Ela sabe tudo o que ocorre dentro de suas paredes. Vamos parar um instante e considerar seu próprio coração e seu lar. Se você tem uma família, pense quão profundamente você a ama e se interessa por ela. Quanto você se preocupa com o padrão das vidas preciosas que estão sob seu teto. Toda mãe e dona de casa conhece o sofrimento de ver um dos seus se esforçar, tropeçar e desgarrar-se. Sofremos quando aqueles que amamos fazem escolhas que os levam para veredas prejudiciais. Tememos as consequências terríveis e infalíveis que aguardam nossos amados se continuarem a trilhar esses caminhos perigosos. Sim, sofremos, mas também agimos. Com o coração pesado, arregaçamos as mangas e fazemos todo o possível para corrigir a situação. Criamos novas regras e estabelecemos limites mais estreitos. Instituímos novos métodos disciplinares que acarretam consequências mais graves. Por quê? Tudo por causa do amor maternal. É possível, pois, começar a entender o grande amor divino do pastor por suas ovelhas? Da mesma forma que você percebe o andamento de sua casa, o pastor percebe a direção de suas veredas. Como você sofre por causa daqueles que ama, assim também ele se interessa por você. E como você age para corrigir e orientar seu rebanho de volta a uma vereda mais proveitosa, Deus também a guia e orienta pelas veredas da justiça. Vimos até aqui que o nosso pastor está nos guiando e ele nos guia por veredas. Agora descobrimos que essas veredas são veredas de justiça. Isso significa que são veredas firmes ou retas. Por exemplo, na Bíblia, o termo justiça é usado das seguintes formas: relacionado a homens, justiça indicava medida completa. Pesos e medidas deveriam ser justos e exatos. Relacionado a Deus, justiça indicava uma medida completa no sentido espiritual, oferecendo a Ele o que era sincero e não o que era indiferente e inferior. No tribunal, justiça indicava o julgamento totalmente justo. Juízes e oficiais de justiça deveriam aplicar a justiça e tomar as medidas corretas. Firme e reta. Não soa muito agradável nem muito desejável numa época de tanta frouxidão moral, não é? Mas, amadas, temos um Deus zeloso, interessado em justiça, um Deus que protege e guiar-nos pelas veredas da justiça. É bem verdade que vivemos numa época que favorece a frouxidão moral. Há elogios copiosos para os flexíveis e conformados, aqueles que se dobram e seguem a corrente, que acompanham a maré, que fazem concessões, que são especialistas em transigir e encontrar o meio termo. Nós, porém, somos os justos santos do pastor,
e Ele faz questão que andamos em suas firmes e retas veredas de justiça. E constantemente em sua palavra, Ele nos diz com exatidão quais são essas veredas. Ele afirma com clareza o que considera certo e o que considera errado, o que Ele determinou que deve ser guardado e o que Ele determinou que deve ser lançado fora, o que qualifica como bom e o que qualifica como mal. Gracioso em outras áreas, Deus é firme e reto quanto ao seu próprio caminho. Na verdade, Ele rotula esse caminho como o caminho e ordena que andemos nele. Este é o caminho, andai por ele. Como pastor, cuja responsabilidade é nos guiar, Ele define claramente as veredas da justiça e nos guia por ela. Ao considerar esse conceito de justiça de Deus, podemos aproveitar o momento para introduzir mais um nome maravilhoso do nosso maravilhoso Senhor, Jeová Tsidkenu. Este nome de Deus significa Senhor Justiça Nossa e aparece pela primeira vez em Jeremias, no capítulo 23. Aqui estão alguns breves fatos a respeito do cenário em que esse nome divino é aí usado. O reino de Judá estava desmoronando. Judá estava pecando gravemente, contaminando até a casa do Senhor. Deus enviou seus profetas para admoestar o povo pecador, mas as mensagens não foram ouvidas. Deus então enviou o profeta Jeremias para profetizar que Judá seria levado cativo. Foram essas as más notícias. Como, porém, Deus havia prometido ao rei Davi que estabeleceria seu reino para sempre. Jeremias também profetizou algumas boas notícias. Israel seria restabelecida em sua terra, e Jeová levantaria Davi um renovo justo, Jeová Tsidkenu. Em resumo, Deus estava lidando com seu povo pecador, e ele seria punido. Ao final, porém, Deus iria restaurá-lo e levantaria um justo renovo. Este justo renovo de Davi, sabemos agora, era o Messias, Jesus Cristo. Parece que será bom nos determos por um instante para considerarmos o exemplo, embora negativo, que acabamos de ver e que nos é trazido do povo de Deus. Esse povo se desviou dos caminhos de Deus, pecou gravemente e não deu atenção às súplicas e instruções do Senhor. Foi então castigado. E nós, como mulheres que amamos o pastor, devemos nos perguntar com toda franqueza se sabemos existir em nossa vida alguma área que esteja fora da trilha, fora da vontade de Deus, e se tenha desviado de sua vereda de justiça. Existe alguma escolha feita em desobediência que esteja sendo repetida e se tornando num hábito profano? Gostaria de lhes transmitir algumas práticas comprovadas pelo tempo que nos ajudarão a abandonar a rotina dos nossos maus hábitos e os desvios do pecado e correr para o lado e para a segurança da orientação do nosso pastor. Admitir o seu pecado e reconhecê-lo como desobediência. Aconselhar-se com outros cristãos confiáveis. Armar-se adequadamente com oração e leitura das Escrituras. Associar-se a outros cristãos que possuam os hábitos desejáveis. Abolir todas as pedras de tropeço do seu ambiente. Almejar andar ao lado do pastor, um dia de cada vez. Aproximar-se mais intimamente de Jesus e de sua justiça. Como somos abençoadas por termos um pastor que cuida de nós, que promete nos guiar e nos afastar das trilhas que não nos trazem proveito e nos levar para suas veredas de justiça. Além do seu grande amor para conosco, há um motivo maior para a orientação de Deus em nossas vidas. Ele nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome, para trazer glória para si mesmo. Veja bem, segundo o conceito hebraico, geralmente o nome tinha relação com o caráter e a personalidade do seu portador. E esta linda expressão, por amor do seu nome, significa manter a própria reputação divina.
O nome de Deus aponta não apenas para um título, mas também para a sua própria natureza. Assim, por causa de si mesmo, ele nos orienta a fazer o que é certo. Por quê? Porque se nós, suas ovelhas, pecarmos e nos desviarmos, mancharemos a própria reputação divina. Portanto, por causa do seu próprio nome, como também para o nosso bem, ele nos indica a direção certa. Seu nome é pastor, e se ele não cuidar de suas ovelhas e guiá-las, fracassará como pastor. Por conseguinte, ele precisa pastorear e cuidar de nós, porque o seu nome assim exige. Gostaria que voltássemos agora para um fato que ilustra o cuidado e a orientação de Deus: a família. A pressão da amizade sobre nossos filhos estão começando a gerar alguns sérios desafios para a nossa família? Nós, como pastores do nosso lar, devemos lembrar-lhes de que os nossos filhos fazem parte da nossa casa e por isso os nossos padrões, eles devem ser por eles seguidos. Devemos repetir muitas vezes para os nossos filhos que na nossa casa não se faz assim, ou esse tipo de comportamento pode valer para os outros, não para vocês. Veja bem, longe de mim ser legalista ou exigente, mas devemos estabelecer um padrão para a nossa família, e guiando-nos como família sob a bandeira daquele padrão. A reputação do nosso marido, por exemplo, como chefe da casa, fica em jogo. O caráter do nosso marido está sendo julgado pela conduta da nossa família. Por quê? Porque nosso marido, como chefe da casa, é responsável diante de Deus por nos amar e nos guiar na direção certa, na direção divina. Você não acha que todos fomos beneficiados por termos padrões estabelecidos por um líder amoroso e responsável? Muitas decisões, escolhas e veredas erradas foram evitadas por causa de uma liderança amorosa. Claro que foram tomadas decisões imperfeitas, e o nosso marido, como o pastor da nossa casa, ele precisa por muitas vezes ir buscar as suas ovelhas em algumas autoestradas e estradas secundárias, porque afinal de contas as ovelhas têm vontade própria. No entanto, o padrão geral da nossa casa é seguir fielmente sua liderança amorosa. E agora, minhas amadas, você consegue relacionar esta simples e conhecida ilustração do dia a dia da vida em família ao seu constante andar com o pastor? Ele guia fielmente e orienta amorosamente, e estabeleceu seus padrões, suas veredas e sua palavra. Seu nome e sua reputação estão em jogo. Então, você está seguindo de maneira a trazer glória ao seu divino nome? Ele a está guiando nas veredas da justiça por amor do seu nome. E você está caminhando por essas veredas por causa do seu nome? Como exatamente o bom pastor guia você e a mim pelas veredas da justiça. Essas duas práticas jamais falharão em me mostrar a vereda de Deus. A leitura da palavra. Como alguém já demonstrou muito bem, certifique-se de que o caminho escolhido a conduz no mínimo ao lugar onde você quer ir. O viajante cuidadoso estuda o mapa com o roteiro antes de se pôr a caminho. Amadas, nosso mapa com o roteiro certo está na Bíblia. Por entre suas páginas encontramos a mente e o mapa de Deus. É verdade, a palavra dele é uma lâmpada para os nossos pés, iluminando sempre a vereda da justiça, um passo e uma decisão de cada vez. E o segundo passo é a oração. Nas pinturas tradicionais chinesas, há apenas um objeto que se sobressai, em geral uma flor. A flor na tela de nossa vida é a vontade de Deus.
Ele promete nos guiar por suas veredas quando buscamos com sinceridade sua vontade divina. Quando desenhamos o mapa com oração fervorosa, encontramos o caminho divino, o caminho certo. Amadas, Deus está cumprindo a promessa de guiá-la. Usufruir das bênçãos que acompanham esta promessa vai depender de quão perto você o segue. Como um exercício final, ore a respeito destas perguntas. Suas respostas serão uma indicação de como você o está seguindo. Quais são os desejos do meu coração? Meu principal desejo é estar dentro da vontade de Deus, não importa qual seja ela, nem quanto ela me custe? Estou vivendo minha vida de uma forma a honrar meu pastor e a mostrar ao mundo quais são as veredas da justiça? Estou caminhando perto do pastor, o mais próximo possível, deleitando-me em sua orientação e não permitindo que qualquer coisa me desvie de suas veredas? Estou disposta a ir para onde ele me guiar nas veredas da justiça por amor do seu nome? É isso, minhas amadas. Hoje vimos que o Senhor nos orienta, Ele nos guia, Ele nos instrui o caminho a qual devemos seguir. Então que você possa estar meditando nesse versículo 3. Creio que Deus ainda vai falar muito mais ao seu coração. E eu creio que Deus vai te honrar, assim como tem honrado ao Jonas Vilar com esse louvor abençoado. Deus vai te honrar.